Como se preparar para a cirurgia bariátrica? E qual a recomendação da equipe multidisciplinar, do cirurgião bariátrico, da nutricionista e do psicólogo? Esse é o tema do nosso TV Fusion de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter a honra de ter a participação de mais 3 profissionais. Teremos aqui o cirurgião bariátrico Dr. Augusto Lira, a psicóloga Camila Bender e a nutricionista Carolina Vec. Então sejam todos muito bem-vindos para o nosso TV Fusion de hoje, dia 24 de... Olha, eu já ia falar outubro de novo, agosto. É isso aí, meu povo lindo. Vamos chegando. Vou colocar aqui embaixo para vocês o tema, tá bom? E vamos chegando. Deixa eu dar um oi aqui. Ju Marques, Dr. Augusto Lira já está aqui com a gente. Drica Monteiro. Time Fusion, Juan, seja bem-vindo. Bia Jorge. É isso aí, meu povo. Hoje teremos a participação de 3 grandes profissionais. Um cirurgião bariátrico, uma nutricionista e uma psicóloga. Para a gente falar um pouquinho sobre a preparação da cirurgia bariátrica e as recomendações da equipe multidisciplinar. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. Vamos mandando o aviãozinho aí para o pessoal. Convidando todo mundo para entrar aqui com a gente. Lembrando que essa live fica salva, como todos os outros episódios do Fusion TV, que estão todos no IGTV, tá bom, gente? E outra coisa, quem tiver pergunta no decorrer da live, manda aqui no balãozinho de interrogação, tá bom? Que fica mais fácil depois pra gente poder parar e responder as perguntas de vocês. Porque nem sempre dá para poder voltar aqui na timeline da live, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dr. Augusto já está presente, Camila também e a Caroline também. Então vamos convidá-los para entrar. Pronto. Enviada para todos. Ver se a conexão tá boa. Oi, Caroline. Boa noite. Oi, entrou todo mundo. Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada. Estão todos ouvindo bem? Tá boa a conexão? Sim, para mim tá ótimo. Então tá bom. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo uma live de responsabilidade, hein? Com um cirurgião, uma psicóloga e uma nutricionista, para a gente falar de um tema que é muito importante, que é a preparação para a cirurgia bariátrica, né? Aquela tomada de decisão e os pontos principais da equipe. Então, quero agradecer primeiro a Fusion por essa oportunidade e agradecer a cada um de vocês. E aí eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho para o pessoal de onde vocês são. Quem é... Bom, o cirurgião a gente já sabe, agora a gente precisa saber aí quem é psicóloga, quem é nutricionista. Se apresentem, por favor. Podem começar, meninas, podem começar falando. Vai lá, Cá. Então, prazer, eu me chamo Camila, eu sou psicóloga. Sou psicóloga, trabalho na equipe do Dr. Augusto e a gente faz todo o preparatório para pacientes que vão para cirurgia, pós-operatório. E nós somos de Indaiatuba, interior de São Paulo. Terra quente. Muito quente. Carolina. Eu sou nutricionista, tenho formação em nutrição funcional e fitoterapia. Trabalho com pacientes que vão para a cirurgia bariátrica já há alguns anos. E desde o ano passado vim atender na mesma clínica que a Camila e o Dr. Augusto. E aí isso fortaleceu nosso contato e está sendo muito bom. Seja bem-vinda. Também sou de Indaiatuba. Minha vez. Bom, pessoal que está aí, que tem muita gente que não me conhece, Dr. Augusto Lira. Eu já trabalho com cirurgia bariátrica tem 20 anos. Desde que eu me formei, eu trabalho com isso. Inicialmente na equipe do Dr. Garrido, em São Paulo. E com o tempo acabei me mudando para Campinas, a convite de alguns colegas para trabalhar em Campinas. Com o tempo me estabeleci em Indaiatuba. E a gente vem montando essa equipe, conhecendo esse pessoal já faz um tempo. Inicialmente a gente não trabalhava juntos, né? E a vida foi levando a gente a se juntar. E foi bem bacana porque a gente conseguiu fazer uma equipe que pensa igual,
que trabalha Que bom. muito igual, que concorda com as coisas. Então, facilita isso para a gente, para o nosso trabalho, e facilita muito para o paciente, né? Hoje, nosso foco da equipe são as cirurgias em Indaiatuba e em Campinas. E a gente tem feito bastante coisa e o pessoal tem gostado. E nós, pacientes, agradecemos. Então, para quem não me conhece, eu sou Léo Andrade, eu sou paciente bariátrico. Eu sou convidado aqui pela Fusion toda terça-feira fazer um programa que é chamado de TV Fusion, aqui sempre com profissionais. E a gente sempre traz temas importantes para a vida do bariátrico, do futuro paciente bariátrico e principalmente para os familiares. Eu gosto muito de bater nessa tecla, muito mesmo. Eu operei há 5 anos. O médico que eu operei, na época que eu operei, ele não tinha uma equipe, então eu tive que montar a minha própria equipe, né? E eu vejo que o quanto é importante hoje na escolha dos profissionais quando a gente procura ou psicólogo, ou nutricionista, ou próprio cirurgião, e ali já tem uma equipe formada, né? Onde todos trabalham junto, existe uma sinergia, existe uma mesma linguagem, né? E a comunicação entre os profissionais sobre o resultado da preparação, eu acho que é fundamental com isso. Eu tive muita consciência de fazer essa conexão entre os profissionais que me acompanharam. A minha psicanalista conectada com o meu cirurgião, que estava conectado com o nutricionista, que estava conectado com o meu personal training. Então, eu consegui fazer isso. Não foi muito fácil, mas eu consegui. Imagina. Então, por isso que eu falo o quanto é importante para o paciente bariátrico já ter uma equipe formada no mesmo lugar, que estão ali bem alinhados, né? Existe uma sinergia, uma comunicação. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Bom, para a gente começar do nosso tema, né? Eu gostaria de... Meninas, eu peço licença para vocês, vou começar com o doutor, tá bom? Porque essa pergunta, eu acho que tem muita gente aqui que precisa de uma resposta. Como é que eu posso dizer? Todo mundo aguarda, na verdade, a resposta do cirurgião para essa pergunta. Doutor, como é que eu sei que eu tenho que fazer cirurgia bariátrica? Que eu estou elegível para poder fazer a cirurgia bariátrica? Porque Sim. eu ouvi falar que fulano disse que tem que fazer isso, o outro disse que eu tenho que engordar, o outro falou que é só acima de não sei quantos pesos, que aí tem que ter doença. Vamos falar um pouquinho para o pessoal, para as pessoas que estão assistindo agora, que sofrem com obesidade, com algumas doenças, como que ela sabe que ela está elegível para fazer cirurgia bariátrica? É um tema importante esse, Léo. As pessoas confundem obesidade real, a doença, com estar gordinho, né? Tem essa diferença, né? O gordinho e o obeso, eles são pessoas completamente diferentes. Existe o obeso é um peso paciente... e existe a doença, né, doutor? Exatamente, são coisas diferentes. Não é porque a pessoa está acima do peso, né, um pouco acima do peso, que necessariamente ele está doente. Pode ser que ele precise de ajuda para perder peso, mas às vezes não é o caso ainda de doença. Indicação de cirurgia bariátrica é muito bem estabelecido mundialmente isso. Não é só no Brasil, né, não é só a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica daqui que orienta. Então, nós sabemos que, e a Carol depois pode falar a respeito disso, somente o peso não é um bom parâmetro para a gente classificar o paciente, certo? Então, a gente tem exemplos aí de superatletas muito pesados. Se a gente faz as contas, ele acaba classificado como obesidade mórbida por conta do peso muscular dele. Ele pode ser baixinho. Eu tô com IMC alto, mas é por conta da quantidade de massa magra que eu ganhei. Ótimo. Muito bom. Então a indicação para paciente formal, né, é para pacientes a partir de índice de massa de 35. Essa é uma conta fácil de se fazer, né? Vários sites têm essa conta, é uma relação entre peso e altura, muito fácil de se fazer. Ou entre 35 e 40, lógico, né, acima de 35, com algum tipo de doença classificada como grave, né, pelo médico que acompanha, ou endócrino, ou cardiologista, alguém vai classificar essa doença como grave, ou pacientes acima de 40 de índice de massa, sem necessariamente nenhum tipo de doença associada. Eu costumo falar para os doentes no consultório que a maioria dos pacientes com mais de 35 de índice
já tem algum tipo de comorbidade e às vezes não sabe. Uma das primeiras coisas que aparece no paciente de obesidade, principalmente obesidade grau 2, é doença de refluxo. E doença de refluxo é uma doença que pode, não é para todo mundo, lógico, mas ela pode ser indicativa de cirurgia bariátrica. É mesmo? Sim. Porque a doença de refluxo, embora ela tenha uma base genética, um pouco de história genética, história familiar, a obesidade piora demais a doença do refluxo. O paciente começa a sentir queimação, alguns têm tosse, pigarro, ou nos casos mais graves realmente se afogam com a comida, a pessoa chega a ter que dormir sentada, né? E pode chegar até dar esofagite também, né? Sim, a esofagite é uma consequência, é uma queimadura que pode ter vários graus, né? E quando o paciente tem, por exemplo, doença de refluxo, que pode ser de tratamento cirúrgico, a doença de refluxo às vezes, e obesidade, a partir de obesidade grau 2, a indicação não é que se opere de doença do refluxo. A cirurgia do refluxo para esse paciente vai falhar, por conta da pressão abdominal muito alta. Então a indicação é de cirurgia bariátrica, né? Se for para tratar cirurgicamente, que seja feita a cirurgia bariátrica. Então, bastante gente chega no consultório perguntando: doutor, quanto tem que ter de peso, né? Qual é o peso que alguém tem que ter para operar? Eles acham que é um número mágico, é 100 quilos, né? Os 100 quilos é um negócio que marca muito, né? E não necessariamente, depende da altura, depende da sua altura e depende da sua condição de saúde, né? Ao mesmo tempo, a gente tem esses programas sensacionalistas, né? Tem um bem conhecido na televisão, muita gente assiste, que mostra os casos extremamente graves, né? Aqueles pacientes de 300 quilos, 500 quilos, aquelas coisas. E os coitados, esses pacientes, eles estão morrendo, né? E esse tipo de programa... uma das realidades, né, de recorrer à cirurgia bariátrica, mas não é a maioria, né, gente? Não, a gente tem que procurar uma ajuda muito antes, ou cirúrgica, ou clínica. Mas o que eu digo que esse tipo de coisa atrapalha é que fica dando a impressão para a sociedade de que o paciente bariátrico é só aquele. É só aquela pessoa que já não levanta. Ele precisa chegar naquele nível para poder submeter e ser elegível à cirurgia bariátrica, né? Exatamente. E então, aí, quando as meninas vão falar, você também deve ter passado por isso, eu não sei qual era o seu tamanho quando você operou, mas as pessoas falam assim: não, mas você não precisa da cirurgia, você não está daquele jeito. Né? Você não está daquele jeito, você está só acima do peso, tal. Se você quiser, você consegue, aquela coisa. E eles não entendem a situação que você está, a situação de doença, né? É uma coisa complicada. Então a indicação realmente de cirurgia é para esse tipo de paciente, né? Paciente acima de 35 de índice de massa ou acima de 40 sem necessariamente nenhuma doença associada. Isso independente da técnica, tá? A técnica cirúrgica não influencia nisso. A técnica vai ser escolhida. Nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas. Disso. Isso. Eu quero falar exatamente sobre na escolha da técnica, tá? A indicação... E na parte da alimentação... Ok, obrigado, doutor. Doutora Carolina, na parte da alimentação, como é que as pessoas encaram nesse primeiro momento? Ou seja, eu estou com IMC ok, tem comorbidades, como é que vai ser a minha relação com a comida daqui para frente? Meu Deus, não posso nem ouvir falar em dieta, eu vou ter que ir nutricionista, ela vai me dar um regime. Né? São palavras que eu já nem uso mais, regime e dieta. Né? Eu troquei tudo isso por planejamento alimentar. Conta pra gente como é que fica um pouquinho essa relação, como é que funciona o protocolo sobre isso, como é que é a análise e como é que o paciente, né, ele se comporta nesse momento. Eu vejo no consultório, Léo, que às vezes as pessoas chegam com a fala, né? Assim, eu vim na nutricionista e agora? Realmente é bem... ela vai me proibir tudo. E trabalhando na equipe, eu sinto uma diferença porque, assim, quando a pessoa vem por encaminhamento do cirurgião, vem por aconselhamento da psicóloga, já vem com um olhar diferente. E aí a gente trabalha de uma forma, eu procuro amenizar a situação para o paciente. Então eu trabalho bastante assim, tento trazer leveza. Eu falo que ele tem que
eu falo, independente da necessidade de perda de peso antes da cirurgia, é importante pensar que você está se preparando para receber a cirurgia. Então, a gente tenta fazer de uma forma onde o paciente se sinta confortável e vá fazendo as mudanças sem se sentir proibido, obrigado, porque não é o objetivo. A gente quer que ele aprenda a encarar a alimentação, que ele aprenda a lidar com o que vem pela frente, mas ele não se veja proibido. Então, a gente tenta quebrar fazer um umas pouco fases com a comida, né? E aí a gente faz um preparo antes, vai mudando o comportamento, e aí ao longo do processo eu já vou explicando que ele vai ter as fases do pós-operatório, mas é uma fase de cada vez, então a gente vai deixando o paciente mais aliviado, e aí ele chega na cirurgia bem, bem tranquilo. Mas Isso é um acompanhamento que a gente faz mais de perto, a gente tem que ter o paciente mais próximo, né? E isso daí tem uma relação direta com o emocional, né? A gente falando agora com a Camila, eu acho que assim, a obesidade em si, o sobrepeso, o estigma, o preconceito, as dificuldades, né? A comparação, o disformismo. Então, assim, são bagagens que vêm indo, vão trazendo camadas para a gente, e a gente vai, além do peso literal, vai adquirindo aqueles outros pesos, que muitas vezes a gente vai descontando onde? Na comida. Né? E como é que fica esse processo inicial, Camila? Conta pra gente. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Você comentou que você é bariátrica, eu também sou. E foi mesmo? Eu sou bariátrica há 5 anos e meio, né? Operou antes de mim. E você comentou dessa questão da equipe multi, o quanto é importante. Quando eu fiz a minha cirurgia, a minha equipe também não tinha, o cirurgião não tinha equipe formada. Então, através dessa necessidade que eu fui entender mais sobre a bariátrica e fui trabalhar nessa área. Então, assim, a gente carrega muito dessa bagagem emocional, né? A gente sentiu na pele tudo isso, o quanto existe de preconceito com relação à obesidade. Alguém comentou aí também, o doutor acho que comentou, né, que muitas pessoas falam, não, você não precisa, mas ninguém sabe a dor que a gente está sentindo, né? Tudo que a gente está sofrendo por conta da obesidade. E o aspecto emocional é altamente prejudicado. Quanto mais, eu vejo assim na prática clínica, que quanto mais MC o paciente tem, mais comprometimento emocional existe. Então, assim, a gente pode trabalhar com leveza, né? O primeiro passo é a conscientização que nós temos uma obesidade e é uma doença crônica. Então, assim, a bariátrica é só início de um tratamento. Perfeito. Né? Que a gente vai ter que Muita dar gente encara como continuidade. fim, mas eu falo que é o início, né, gente? A bariátrica é um início. Então, a gente precisa se conscientizar disso e ter afinidade com a equipe. Porque se eu entendo que é algo que eu vou precisar dar continuidade, então eu preciso ter afinidade com os profissionais que estão me atendendo. E falando da Carol, né, a gente tem um olhar, doutor também, a gente tem um olhar muito parecido, que é o quê? Trazer essa leveza para o paciente. Então, assim, ele precisa construir um bom relacionamento com a comida. Então, é um processo que a gente vai subindo degraus, né? Então, um passo de cada vez. Perfeito. E você tocou num ponto muito importante, que é assim, você também não teve a equipe montada, você teve que procurar. E isso te levou a se informar cada vez mais, a trabalhar com a bariátrica. No meu caso foi a mesma coisa, porque eu tive que fazer a conexão entre a equipe, por muitas vezes não se entendiam, e aí foi o que me levou a eu, como paciente, estudar como funcionava a cirurgia bariátrica. Eu vi que por muitas vezes o preconceito que eu vivi a minha vida inteira é o mesmo preconceito que estava ali girando numa esfera de falta de conhecimento, né? Então, assim, eu precisava saber o que estava acontecendo comigo. E a gente não tinha tanta informação como tem hoje, né? A gente vê numa questão de 1 ano, nesse ano de pandemia, quanta coisa mudou, quanta informação, quantos artigos científicos vieram com uma linguagem mais fácil
para a gente entender quantos conteúdos, né? E isso traz uma outra ótica para o paciente, uma segurança a mais, uma proximidade maior entre paciente e os profissionais. É a humanização do atendimento, né? Então, eu fico muito feliz porque eu fui estudar e eu trabalho hoje com bariátrico também, porque eu ajudo diretamente outros pacientes bariátricos que estão passando pelas mesmas dores que eu passei. Então, além de ressignificar, é ajudar a direcionar no caminho, que às vezes assim, muitas vezes assim acontece. Tá no consultório, passou para a consulta, entendi tudo. Aí chega lá fora, tem um problema profissional, familiar, afetivo, coisa... Ah, primeiro... Não, isso fica para depois, né? Aí sai um pouquinho do trilho. Então, é muito importante essa conexão. E trabalhar esse emocional, eu acho que, por muitas vezes, o doutor comentou que os pacientes, a doutora Caroline e o doutor também comentou que o paciente ele já chega com uma frase pronta, né? Ele já chega ali, mas é como se fosse uma defesa, né? Assim como deve ter, doutor, muita gente que já chega aí no seu consultório para fazer a primeira consulta e já fala, doutor, eu quero fazer a bypass, tá? Ele já escolhe a técnica. Vamos falar um pouquinho assim, sobre isso? Mas isso não é exclusividade do paciente de obesidade. Hoje a gente tem informação demais, foi como você falou. E o problema é você não saber usar a informação, né? Você tem informação, você lê, só que você não sabe usar aquilo. Então, exatamente. Contar uma coisa engraçada que acontece às vezes. A televisão da clínica fica ligada de manhã, fica passando esses programinhas de manhã, né? Programas de entrevistas e tal. E sempre tem um médico ali falando alguma coisa. Olha, agora dá para passar essa live na televisão da clínica, viu? Dá para colocar. Então, às vezes o paciente, esse é bom. A gente deixa no repeat e vai... Isso. Às vezes ele tá passando e uma coisa, opa, peraí, peguei esse gancho. Opa, esse é para mim. E eles chegam na consulta, às vezes, com uma certa doença, seja qual for, e falam, doutor, mas eu vi que tem um tratamento para isso, sei lá, de um jeito diferente. Eu falo, olha, não estou sabendo, não é isso. Não, mas acabou de passar no programa da televisão que em tal lugar faz isso. Eu falei, não, olha, calma, vamos com calma, né? Então essa informação demais é como a pessoa que vai no pronto-socorro e pede uma bezetacil. Né? Então, eu quero uma bezetacil, mas por quê? Sim. Mas por quê? Mas não, porque eu estou com dor de garganta. Não, calma, vamos ver se você precisa, né? O que está acontecendo. Então isso não é exclusividade da bariátrica. Eles chegam realmente com algumas informações, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e cabe ao profissional, não é só nós, né? Todos os profissionais que trabalham com isso, se informarem o melhor possível para poder ajudar o paciente nesse processo de escolha, de se realmente ele quer operar, se ele tem indicação para operar, se ele quer operar, se ele vai fazer o processo do preparo direitinho, né, para que ele passe, e aí a gente vai escolher a técnica. Né? A técnica não é uma decisão só do cirurgião. Lógico, o paciente não está amarrado, né? Não vai ser preso e submetido a uma coisa que ele não quer. Mas também não é a escolha primária, não é dele, né? É um conjunto, digamos. Uhum. A gente tem que orientar o que vai ter de melhor para aquela pessoa. Legal. Né? Então, você pode ter pessoas que de mesma idade, mesmo peso e tal, mas que têm condições psicológicas, nutricionais, completamente diferentes e necessidades diferentes. De repente, a pessoa pode até ter indicação de fazer um bypass, a gente orienta que faça, por conta das doenças e tal, mas ele não quer. Não é verdade? Ele prefere fazer um outro tipo de técnica e a gente vai ter que orientar para ele quais são os benefícios, não os malefícios, não, mas as dificuldades que ele vai passar em determinada técnica para poder escolher juntos quais... Né? Exatamente, os prós e os contras para poder escolher juntos. Mas realmente o pessoal chega já pedindo algumas coisas. Né? Então, doutor, eu quero colocar um balão. Aí a gente, olha, vamos conversar. Né? Peraí, você sabe o que é? Para que serve? Né? Qual é o efeito disso a longo prazo? É a ansiedade na busca de resolver o problema, né? Sim, eu digo que o paciente da obesidade, ele, a vida inteira, ele procura uma coisa que vem de fora que vai resolver o problema dele.
Então, normalmente, olha, eu fui no Milagre. médico, eu fui no médico porque eu quero um Eu sei. remédio que vai me emagrecer, né? Eu fui na nutricionista, ela vai me passar um regime, esse regime, Regime. ela vai me Dá, passar um dá até um regime. frio Ela vai aqui, ó, ser na brava espinha. e vai me proibir. Não, então, ela vai me passar uma coisa por escrito e pronto, ali eu vou resolver, né? Ou eu vou na cirurgia. Doutor, eu quero que a cirurgia me emagreça, né? Não É sou eu como que quero fazer a mudar. cirurgia bariátrica e ficar sentado, não fazendo nada, querendo voltar aos hábitos alimentares de E vai dar tudo antigamente e não certo. suplementar, né? E não fazer mais Não, é um nada, terror. nem o É um acompanhamento terror. emocional. Isso, é Eu um tenho terror. histórias Então, assim que são hoje eu até arrepio só de lembrar, mas graças a Deus eu consegui reverter sim. alguns. Então, essa escolha da equipe em conjunto, né? A gente tem que ver o que o paciente precisa, o que ele quer, e a gente vai decidir em conjunto. Muito E legal realmente, isso. o preparo é importantíssimo, o preparo com a Muito equipe, o legal preparo isso. nutricional, né? É importantíssimo para que ele É tenha um dar bom essa resultado a longo consciência, né? prazo. Dar essa consciência Cabe para a o nós paciente, acalmar, fazer né? ele ter conhecimento e aí ele mesmo Exatamente. vai ter ali a liberdade de escolher. Mas no final das contas, a palavra é sempre do cirurgião, não adianta, gente. Eu já Sim, vi. porque eles vão seguir o que a gente falar. Exatamente. Então, é a importância também de você procurar uma equipe que sabe o que está falando. Sim. Porque você pode cair em lugares que às vezes, né, de repente, a pessoa não tem experiência no que está falando e vai te indicar uma coisa que você não vai ter bom resultado a longo prazo. Ó, o Mário Furtado está falando para você aproveitar, doutor, mandar um abraço para os pacientes que estarão no seu consultório amanhã. Um O Mário abraço aos Furtado. pacientes. Um abraço para o Mário Furtado aqui também. Carolina, a gente falando um pouquinho aqui sobre a relação com a comida, eu vejo hoje o quanto é importante. Como o doutor falou, tem aquele estigma do fazer, fazer o regime, fazer a dieta. Chega lá, a nutricionista vai me passar uma folha, né? Destaca uma folha assim, que tem lá alguns legumes, a pessoa não sabe nem como fazer substituição, enfim. A importância hoje do nutricionista, principalmente no meio bariátrico, de entender a realidade do paciente socioeconômica e cultural, para entender qual é a realidade do que tem na mesa da casa dele, no armário e na geladeira, né? E assim traçar um planejamento alimentar que seja condizente com a situação financeira, socioeconômica e cultural, não é? Eu costumo falar que assim, o paciente chega, eu vou perguntar para ele o que ele faz atualmente e vou fazer algumas perguntas para eu ter ideia das condições. Uhum. Com base na realidade dele, e na verdade, Léo, assim, na maioria dos casos, a gente não precisa fazer grandes. Eu falo, não tem dieta de revista, não tem nada mirabolante. A pessoa vai aprender a trocar o industrializado por comida de verdade. Perfeito. E eu falo que E, comer e saudável é tão barato, gente. então, às vezes, Ninguém acredita. eu já ouvi de paciente assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar legumes, eu não posso comprar fruta. Mas se a pessoa fizer a conta do que ela gasta no mercado, comprando coisas de pacotinho, gastando, ela come muito melhor e ela não é caro, é muito mais barato. E aí cabe fazer o planejamento, a pessoa vai aprendendo a planejar a semana dela. Então eu falo, não precisa comprar uma variedade de verduras, de legumes, a gente vai fazer de acordo com a possibilidade da pessoa. Aí eu falo, vai ter variedade, mas assim, compra um tipo, aí usou esse tipo, compra de outro, e a gente vai fazendo assim, e as pessoas não precisam colocar nada de frutas caras, verduras caras, é comida simples, a pessoa tem que aprender muitas vezes a se alimentar, a fazer mais refeições, e é o básico. Então, assim, eu trabalho bastante de acordo com a rotina da pessoa, e aí respeitando essa rotina, os horários de trabalho, as possibilidades. Então, falar que comer direitinho é caro e que é inviável, não cola, não.
Não cola mesmo, não cola mesmo. Eu tenho alguns seguidores que já começam com mimimi, porque eu tenho um programa que eu faço toda quarta-feira ao vivo com um nutricionista, que eu cozinho ao vivo, que chama Saúde no Fogão. E aí algumas pessoas começam com mimimi para o meu lado, não, porque não tem disso não. Todas as receitas são coisas básicas que você encontra, pode ter substituição, né? Como eu dou exemplo, por exemplo, na minha casa não tem mais farinha de trigo. Hoje é tudo farinha de aveia. Então a gente vai aprendendo isso daí, né? E aquele momento, esse momento de preparação, que é a gente ter a consciência dos alimentos saudáveis, nada mais é do que a preparação para o pós-operatório, né? A gente está começando a fazer as pazes com os alimentos, a gente tirar um pouquinho mais dos armários e colocar mais na geladeira, né? Aquilo que, como é que fala? Desempacotar menos e descascar mais, não é isso? Eu brinco, eu falo que toda casa deveria ter mais geladeira e menos armário de despensa. Porque, e assim, eu falo, se a pessoa fizer um planejamento, porque muitas vezes a pessoa vai no mercado, sem ter ideia do que ela vai comprar, ela vai fazer a comida dela, a hora que ela chega em casa com fome, daquele jeito, tipo assim, tudo correndo. E aí não flui. O que é mais fácil? Né? E ela vai pegar o que é mais prático, né? Então, se ela tiver um planejamento, ela aprender a montar a semana dela, aprender a se organizar, ela consegue seguir, consegue comer direitinho e aí fica bem gostoso, né? E cozinhar é um prazer, né, Léo? É um prazer. Principalmente quando você tem a consciência nutricional sobre o que aquele alimento vai fazer pela sua saúde. Ou seja, dar função para os alimentos. Você entender para que funciona o macronutriente, os micronutrientes, por que às vezes você ingerir mais fibras, qual a quantidade de proteínas que você tem que ingerir por dia. Já aí você começa tendo essa consciência que começa no pré-operatório, viu, gente? Quando você está no pós-operatório e passa pela dieta líquida, pela dieta pastosa, depois você começa a mastigar, você já vai automaticamente fazendo o cálculo, você já vai se readaptando, porque muda muita coisa, não é só o corpo da gente. O paladar muda, a percepção muda, e isso é muito importante a gente conscientizar. Por quê? Porque você com certeza vai passar pelo psicólogo antes. E esse é o momento de você avaliar o que a Camila vai contar aqui pra gente, que é o comer emocional. Como que a gente equilibra isso e a gente não deixa que isto vire um padrão de repetição no pós-operatório, não é, Camila? Com certeza. O que é o comer emocional? É comer as emoções. Então, o primeiro passo, identificar como que está a minha vida, como que está a minha rotina, porque muitas vezes o estresse do dia a dia vira o comer emocional. Se eu estou muito ansiosa, muito preocupada, muito angustiada, e eu não consigo ter um enfrentamento daquilo que eu estou vivendo, isso pode gerar um comportamento que é o comer emocional. Então, assim, pensar no tratamento da obesidade é pensar num todo. É cuidar do emocional, é cuidar do físico, é mudar a alimentação para que o paciente dê conta desse processo, né? Então, é extremamente importante cuidar do emocional. E fazendo link com o que a Carol comentou, Léo, tem muitos pacientes que acabam não comentando com a equipe, mas tem uma questão muito seletiva. Consome alimentos altamente palatáveis e, de repente, vai para a cirurgia bariátrica e se depara com uma alimentação um pouco restrita no primeiro mês e acaba fragilizando o emocional, tem dificuldade na introdução. Explica para o pessoal o que são alimentos palatáveis, para eles entenderem. Alimentos palatáveis, perguntando para mim ou para Carol? Para você. Para mim, alimentos altamente palatáveis são alimentos industrializados. Aí depois a Carol depois na próxima, Carol, na hora que chegar nela, nós vamos dar o exemplo do que esses alimentos podem causar de malefícios para a gente na preparação da cirurgia. Isso mesmo. Então, com essa rotina alimentar que o paciente geralmente tem num pré-operatório e não tem essa mudança, não se permite, porque muitos, eu escuto assim, eu vou mudar isso só depois que eu operar. Aí eu digo, não, é importante mudar agora, porque senão você vai sentir muito no pós-operatório. Vai sofrer muito mais depois. Vai sofrer muito mais.
É um momento de aprendizado. Gente, assim, só dando uma consciência para vocês, de paciente para paciente, tudo que a gente faz no pré-operatório tem um reflexo no pós. Assim como o que a gente faz nos primeiros meses, o que a gente faz no primeiro ano, vai refletir anos e anos depois. Tem coisas Sim. que eu fiz no primeiro ano que vai refletir até 10 anos depois. Isso que eu estou falando são estudos e artigos científicos, né, doutor? Não estou falando Sim, porque eu são mudanças de comportamento, são mudanças de alimentação, que vão refletir na sua autoestima, vão refletir no seu bem-estar físico. Exatamente. E se você não tiver essa conscientização de que você precisa mudar, começar a mudar antes da cirurgia, realmente você vai passar por um período muito difícil depois, né? Isso é a equipe que tem que fazer isso, né? Te conscientizar. Uhum. Você vai passar por um período muito difícil e pode ser que você tenha um mau resultado depois de 5, 6, 7 anos. Você pode voltar a engordar. É uma pergunta recorrente, né? Doutor, mas pode voltar a engordar tudo? Pode. Você tem uma tendência genética, né, para engorda. Porque o obeso, ele não simplesmente comeu demais. Ele tem uma deficiência metabólica, alguma coisa que talvez até não foi ainda descoberta, né? Sim, que facilita na engorda. Então é o que eu falo, você junta a fome e a vontade de comer, né? A pessoa já tem uma tendência a engordar e os maus hábitos da alimentação, sedentarismo, fatores familiares, hormonais, psicológicos, vão se somando para que chegue nessa situação. doutor, eu tenho Nesse preparo, Léo, só vou falar uma coisa. Nesse preparo, do que eu vejo nos últimos anos, né? O que melhorou na cirurgia bariátrica? Melhoraram várias coisas, né? Os materiais melhoraram, a anestesia melhorou, a parte física melhorou, o acesso à cirurgia melhorou muito. Só que o que teve maior salto de qualidade nos últimos anos, que eu tenho visto, foi o preparo realmente do paciente. Então, as equipes bem preparadas, levando o paciente para uma situação melhor. Porque 20 anos atrás, como eu falei, a gente trabalhava numa equipe enorme e chegavam pacientes completamente despreparados. O paciente não sabia o que estava fazendo ali. Ele sabia que era obeso, que tinha que operar porque estava doente, sabia que tinha uma cirurgia para isso e chegava lá para operar. E eu me deparava ainda na residência, às vezes não era tão comum, mas acontecia de eu precisar explicar toda a dieta do pós-operatório no dia da alta. Entendeu? Então, hoje eu pensando nisso, falei, nossa senhora, como é que era isso? Que o paciente chegava para operar numa equipe que não foi a que preparou, a gente operava e devolvia esse paciente para o médico dele. Eles chegavam completamente despreparados, coitados, né? E aí a gente via os grandes desastres da cirurgia, né? E que rendeu anos e anos de estigma negativo para a cirurgia bariátrica e para a imagem do bariátrico, né? Exatamente. Isso rendeu durante muito tempo. Bebia refrigerante, tomava leite moça, ou, nos casos mais graves, chegava anos depois extremamente desnutrido, né, desnutrições graves, aí queda de unha, queda de dente, careca. É o que a gente escuta, o medo do paciente é esse, né? Mas vai cair meu dente, vou ficar careca, vou ficar... E hoje a gente tem a maior arma para isso, né? Que a gente tem hoje o polivitamínico mais completo que existe no Brasil, que graças a Deus eu tomo desde antes da cirurgia bariátrica, porque eu quero que você fale um pouquinho também, doutor, Carolina, quero que a Camila também fale, porque muita gente não imagina que antes da cirurgia a gente já está sofrendo com carências nutricionais, né? E eu comecei a tomar antes, e isso me ajudou muito. Aí muita gente fala, nossa, mas esse teu cabelo, você fez implante? Eu falo, não fiz não, eu tive queda de cabelo normal, né? Normal, mas depois voltou tudo, né? Então, assim, hoje eu tô com 42 anos, eu tô cabeludo, tô bem nutrido, graças a Deus. Em 5 anos eu ganhei 12 quilos de massa magra, comendo bem, alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo psicanálise com acompanhamento emocional. Então é o que eu falo, gente, o sucesso da cirurgia bariátrica está em 4 pilares fundamentais: alimentação, atividade física, suplementação e acompanhamento emocional. No mínimo 5 anos ali, ó, juntinho, agarradinho com a equipe, assim, ó, igualzinho casamento sem direito a divórcio.
É A gente fala, igualzinho. o paciente operado ele é pior do que casamento, porque casamento dá divórcio, exatamente. E o bariátrico ele vai ter que ficar grudado com a equipe, né? Tem médico que não gosta Não disso, é? então vai para outra área. É, Mas e que é bem esse isso, ponto do quem não médico não gosta. gosta disso é a importância do paciente procurar equipes especializadas em bariátricos. Porque existem excelentes nutricionistas, existem excelentes psicólogos, mas que nunca conheceram a realidade e a evolução do tratamento bariátrico. Aí fica meio complicado, né, gente? Então, se Sim, você tem a oportunidade de estar ali com a equipe, olha, eu sei assim que no SUS existe alguns que possuem postos que possuem equipe bariátrica, outros não. Mas, pelo que eu sei que está acontecendo, por exemplo, se você vai no seu bairro, não tem equipe bariátrica, eles podem te encaminhar para outro que tenha. Então, assim, eu tenho seguidores que operaram pelo SUS e fazem acompanhamento pelo SUS, assim, não tenho nutricionista todo mês, mas tem de 6 em 6 meses. Então, tá lá agendadinho. Com psicólogo é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, quando quer, faz, gente. E não adianta, né, gente, querer. Você se prepara, passa com o doutor Augusto, passa com a doutora Carolina, passa com a Camila, tá lá bonitinho, tá tudo liberado, beleza, operou, ó, tchau. E aí? De que adianta? Ó, você gastou tempo deles, o seu, da sua família, né? Criou expectativa numa equipe que te acolheu, que te direcionou, e aí você simplesmente está esperando um milagre. Então, é muito importante tudo isso que nós estamos falando nessa live, para que muita gente conscientize e que quem está assistindo aqui e vê essas informações, clicar já no aviãozinho e mandar para a pessoa e falar assim, ó, vai ficar salvo, assiste lá, porque eu acho que você está saindo um pouquinho fora do que são os protocolos para ter um sucesso da cirurgia bariátrica, né? Então, doutor, eu quero só um pouquinho que fale rapidinho, pode ser rapidinho, o doutor, a Carolina e a Camila, sobre a importância da suplementação, tanto pré-operatório quanto pós-operatório. Léo, essa história da suplementação a gente tem que pensar não só para o paciente que vai operar, né? As pessoas que não são operadas, muitas vezes vão passar por nutricionistas, nutrólogos, endócrino, e quando a gente faz alguns exames, a gente descobre a nossa carência nutricional. Minha mãe Né? toma Bariatric Fusion, minha mãe e meu pai, eles não são operados. Então, vitamina ótima. Mas a gente se surpreende quando a gente começa a dosar o que está correndo na veia aqui. Né? E aí, muitas vezes, você não tem ideia de como é que está, porque nessa correria de dia a dia, a gente deixa de comer muita coisa importante. Realmente, é muito fácil abrir um pacotinho e comer alguma coisa, né, Carol? E ali está dizendo que suplementado com ferro, minerais e várias Lipídios, coisas. glicídios, protídeos, ferro, fósforo, aminado. Isso. Vai... Tipo da propaganda que hoje é proibida para as crianças, né? Porque dava a impressão para os pais que realmente valia por um bifinho, né? Nossa, é completo. É completo. Então, e aí essa suplementação pré-operatória também é muito importante, porque o paciente com certeza vai chegar muito melhor nutrido na cirurgia, vai ter uma melhor cicatrização, vai ter uma melhor recuperação da pele, evita essa flacidez que todos têm medo, né? A história de que eu vou operar, eu vou ficar com cara de velho. Você não parece muito velho, Léo, você tá meio inteiro, acho que é a vitamina. 42 anos, né? Tô bem na fita. Mas a né? história não é essa, vai operar e vai com cara... Não, porque as com pessoas cara falam, velho. mas engraçado, você não tem cara de bariátrico. Eu falei, Não bariátrico parece bariátrico bariátrico. tem cara, gente. Sabe o que tem cara? A pessoa que faz a cirurgia bariátrica e não faz a parte dela. E aí não precisa fazer a cirurgia bariátrica. Você pega uma pessoa que faz uma dieta restritiva, durante muito tempo emagrece muito. Então, assim, não é a cirurgia bariátrica. Né? É a pessoa que não alimenta bem, não faz atividade física, porque as pessoas não imaginam o quanto o músculo faz diferença na nossa vida. E o músculo não é para ser bodybuilder, é o músculo que vai te gerar ali hormônios, bem-estar, melhora o sono, melhora a parte sexual, a parte de disposição, de tudo mesmo, né? Longevidade. E não suplementa com polivitamínico, né? E não cuida do emocional. E aí, Carol, o que você pega de maior incidência aí de pacientes desnutridos, né? Eu falo, é o obeso desnutrido, né? Um paciente perigoso.
eles chegam muitas vezes com os exames muito no limite, e aí com o conhecimento errado, né, de achar que o suplemento vai engordar. E aí eu tento trabalhar bastante isso, porque eu explico para o paciente que é o contrário, o organismo desnutrido vai trabalhar de forma errada. E aí a gente começa a corrigir isso antes da cirurgia, e aí o pessoal tem aderido muito bem, tem tido uma resposta muito boa. E graças à Bariatric Fusion, Léo, a gente consegue iniciar uma suplementação assim que o paciente vai para a dieta pastosa, porque ele não vai engolir, ele vai colocar na Que boca. pastosa, eu comi foi na dieta líquida mesmo, foi maravilhoso. Eu tenho um caso de amor com ela, eu vou contar para vocês por quê. Você imagina a pessoa na dieta líquida, doido vendo o povo mastigando, aí de repente seu nutricionista liga para você e fala assim, você já começou a tomar vitamina? Eu falei, não. Ele falou, lógico que é para tomar, você faz assim, ó, você pega essa pastilha, que no caso a minha é sabor laranja, que é delicioso, ó. Imagina a pessoa na dieta líquida fazendo isso, ó. Tô mastigando, gente. Aí, você pega a aguinha. Eu continuo mastigando. Foi. Mas é bom. Nossa! Então eu criei um caso de amor com essa vitamina, porque eu mastiguei na dieta líquida, gente. Vocês têm ideia o que é isso? Só quem tá passando por esse processo sabe o que eu tô falando, né? Esse conforto emocional. É o conforto emocional, né, Camila? E aí, gente, o que acontece? Eu fui entender que remédio é para curar doença. A vitamina é para garantir saúde. É reserva de saúde. Aí eu fui entender que quando a gente come o papá, os alimentos, ali aquela parte do estômago que foi retirada é onde acontece a preparação para absorver as vitaminas dos alimentos. A gente não tem, gente. A gente não tem. Eu tô falando linguagem de paciente. Se não entender isso, pelo amor de Deus, né, doutor? Então, gente, não tem aquela partezinha do estômago. Então, o que acontece? A gente não absorve. Um organismo sem micronutrientes, sem ferro, vitaminas, essas coisas, a gente fica doente, cai cabelo, pode ter uma recidiva de peso, a gente começa a ter perda de massa magra. Então, assim, gente, é muito importante suplementar. E aí, doutor, eu aprendi que, além dessa vitamina ser mastigável, eu fui estudar os componentes. Aí eu descobri que existem alguns tipos de vitamina B12, por exemplo. A metilcobalamina, que é a vitamina B12 que a melhor para o organismo bariátrico, tem aqui. O citrato de cálcio, que é o melhor cálcio para o paciente bariátrico. Absorve super bem. Então eu fui vendo e falei, nossa senhora, eu não preciso de mais nada. E aí eu já vi e as pessoas confundem. As pessoas confundem realmente o que você falou. Tomar remédio com tomar vitaminas. Então é uma das coisas que você escuta antes de operar. Não opera não, porque você vai ficar dependente de vitamina pelo resto da vida. Aí o remedinho da pressão alta, o remedinho da diabetes, o remedinho da insulina. Aí o paciente está tomando diabético, que é o primeiro, né, que entra, daqui a pouco entra aquele de colesterol, uma simvastatina. Então o paciente obeso, ele chega num consultório comum e ele sai pelo menos com 3 remédios. Ele vê que a glicose está um pouco alta, a insulina alta, já entra com glifage, simvastatina para baixar o colesterol e omeprazol para tampar o estômago com um monte de remédio que ele vai tomar. E aí o omeprazol vai fazer ele desnutrir de outras vitaminas e a coisa vai virando uma bola. O tardomeprazol do pantoprazol causa uma disfunção na gente. Uso a longo prazo, sim. O paciente usar por pouco tempo, realmente, não é um remédio para uso contínuo. Quando o paciente tem indicação de usar, ótimo. Mas não é remédio para uso contínuo. As pessoas tomam como se fosse Bariatric Fusion. Usam como se fosse bala e vão para dentro, né? Porque vende na farmácia fácil. Então essa ideia de que a vitamina vai engordar ou que vai causar doença é completamente errada, né? Tá tudo errado. Né? Exatamente. E fora os danos emocionais com um déficit de vitaminas, né? Porque pode levar o paciente a isso que eu queria falar com você. Pode ter alguma ligação de falta de algum nutriente com causar algum distúrbio emocional na pessoa? Pode. Né? Tem pacientes com déficit nutricional, né? Falta de vitaminas, que pode levar a um quadro depressivo, um quadro ansioso e pode ter alteração no apetite. O paciente começa a comer mais,
né? Porque o cérebro, ele não consegue entender assim, tá faltando vitamina B12, então coma a vitamina B12. Não, o Sim. organismo vai mandar sinal de fome. E o paciente vai ficar com fome, 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 e vai comer errado, não vai suplementar, com isso vai passar a ganhar peso também. Carol, quer falar alguma coisa? Eu quero responder uma perguntinha que eu vi aqui, ó. Uma pessoa perguntou aqui no chat por que a alimentação é difícil de absorver e o suplemento absorve normal. A alimentação, quando a gente ingere o alimento, a gente precisa digerir e absorver. Então, o bariátrico, ele tem a quantidade de alimento que ele consome reduzida e a área de absorção também reduzida. Então, para ele utilizar os nutrientes do alimento, ele não consegue tudo através da alimentação, porque ele vai comer menos e vai ter uma área de absorção menor. Uhum. E o suplemento, no caso o Bariatric Fusion, é um suplemento muito completo e os nutrientes já vêm numa forma pronta para absorção. Então, a gente consegue, através do polivitamínico, tudo que a gente precisa no organismo para complementar a alimentação. Então, não que a pessoa possa tomar vitamina e não se alimentar direito, é um complemento. E no polivitamínico, a gente consegue ter ali na pastilha todos os nutrientes e na maneira pronto para o organismo utilizar. Biodisponibilidade, né? Para o organismo. Sim, então, essa biodisponibilidade é importante de entender, né? É uma palavra difícil que quem não mexe com o termo médico fala, nossa, não consigo nem falar isso, é como hidroclorotiazida, não sai, a língua enrosca. Mas o que quer dizer isso aí? É quanto daquilo que você ingeriu vai, não obrigatoriamente, mas necessariamente vai ser absorvido e usado pelo seu corpo. É como você comprar, vou dar um exemplo tosco. Você vai comprar ração para o seu cachorro, tá? Então você tem a ração A, B, C, tem a mais cara, a mais barata. E eu perguntei isso para um veterinário outro dia. Eu falei, cara, qual que é a diferença? Olha, eu que mexo com isso, com nutrição, né? Eu fiquei na dúvida com o cachorro. Eu falei, qual que é a diferença de eu comprar essa ração aqui e essa outra? Essa aqui fala que tem os minerais, tem as proteínas que o cachorro precisa e tal. Ela é mais em conta. O que dá de diferença? Aí ele falou, olha, é a biodisponibilidade. Biodisponibilidade dos componentes. Das coisas que estão lá. Então, o seu cachorro vai comer essa ração, ela não é de má qualidade. Só que ele não vai absorver tudo aquilo que está lá, ele vai ter mais fome e você vai precisar comprar mais ração, porque ele vai querer comida mais vezes. É o que acontece entenderam com a por maioria. Que a Fusion é diferente agora? É o que acontece com a maioria das vitaminas e principalmente aquelas que não são feitas específicas para operado. Então, a pessoa usa um polivitamínico comum. O polivitamínico comum é feito para uma pessoa que tem um estômago normal. É excelente, né? Para então, você que não fez cirurgia bariátrica, né? Ótimo, você usa um polivitamínico dos tops, né? Eles são muito bons e ótimo. Agora, para o paciente operado, ele não pode usar o polivitamínico comum e ele precisa de doses altas, porque, como a Carol falou, nem tudo aquilo que ele engoliu ele vai absorver. Né? Então, biodisponibilidade. Exatamente. Pior ainda se tiver perda, como as mulheres, às vezes, têm desregulagem da função menstrual. Ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual desregulado, ou a pessoa, às vezes, não consegue seguir exatamente o que a nutricionista fala na qualidade da comida, e ele precisa de suplemento. Né? Então, é importantíssimo que a gente use vitaminas que tenham qualidade, não só preço, porque senão vai sair mais caro depois. Sai mais caro, como a gente tem relatos de pacientes que tinham ali, tomavam um polivitamínico feito para bariátrico, mas que não tinha uma boa disponibilidade. E aí os exames nunca conseguiam chegar nos índices bons que a equipe queria. Então complementava com outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Isso, aí acaba quando ia ver, estava com uma bancada. Você acaba tendo que fazer reposição endovenosa, reposição intramuscular, e estava gastando 3 vezes mais.
quando 3 você vezes soma mais. tudo, é isso que Fica eu mais falo. caro. Aí troca pela Fusion, 2 meses depois fala, nossa, meu cabelo tá ótimo, minha disposição tá ótima, minha pele, os índices estão ótimos, tô comendo melhor, tô com menos fome, né? Né, Exatamente. Camila? Aí já deu uma equilibrada no emocional ali da pessoa. Então é isso mesmo, gente. E tem vários e vários aí casos das pessoas que falam, ah, mas eu tomo aquele e tal, não sei o quê. Aí eu só resumo assim, olha, pelo que a equipe de fulano de tal me falou, é o seguinte, teu cocô tá mais saudável que você. Que tá indo tudo embora. Boa. Mas Essa gente, a frase gente eu vou tem que falar. pegar. Essa eu não sabia, eu vou pegar Entendeu? para mim. Você fala, não, mas eu tô tomando aquele polivitamínico que veio dos Estados Unidos, que é maravilhoso. Eu falei assim, tá, nossa, que bom. Teu cocô tá mais saudável que você. Quer apostar? Manda teus exames lá para tua equipe e vamos ver o que eles falam. Então, é assim, esses são pontos muito importantes mesmo. E eu acho que tudo isso tem que estar muito bem alinhado, porque como um dos pilares fundamentais, além da alimentação, da atividade física e a suplementação, o emocional, a gente tem que estar com todas as informações muito bem ajustadas, porque naquele momento que a gente encontra uma dificuldade profissional, familiar, afetiva, né, em amizade, a gente consiga automaticamente, mesmo no desequilíbrio, a gente trazer de volta, voltar para os trilhos com essa consciência desses pilares. Pois, se fez uma boa preparação, que é o assunto principal aqui da live de hoje, então não tem por quê, né? Afinal de contas, consciência é poder, né, Camila? Com certeza. Então, eu preciso ressignificar muita coisa, eu preciso aprender a enfrentar as questões do dia a dia, para mim aprender a lidar com a relação com a comida, para não virar comida. Porque assim, eu vou ter um estômago pequenininho, mas se eu quiser virar comida, mesmo com o estômago pequenininho, eu consigo, né? Muitos pacientes têm a ideia que, não, fiz a bariátrica, vai ser muito mais fácil depois, porque meu estômago vai estar pequenininho, tá tudo certo. Mas não, começa a fazer ingestão errada de alimentos altamente calóricos, que o cérebro ele nos boicota o tempo todo, né? Então ele fica pedindo, então eu vou buscar um alimento que seja agradável para mim e que não vá pesar no meu estômago. Geralmente alimentos, carboidratos, enfim, petiscos que eu fico mastigando o dia inteiro e tem fácil digestão, é o que vai ocasionar o ganho de peso. Então, entender essas mudanças no pré-operatório é extremamente importante. Eu não vou fazer a cirurgia porque simplesmente eu quero emagrecer. Não, eu vou fazer a cirurgia porque eu quero um novo estilo de vida, eu quero mudar os meus hábitos, eu quero mudar a maneira que eu penso, a maneira que eu estou agindo, né? Então, essa mudança, ela tem que existir. E não vai ser no pós-operatório, ela tem que começar no pré-operatório. Perfeito. Carol, quer Agora, complementar alguma coisa aí? Só uma coisa, tem algumas pessoas perguntando sobre a suplementação e do pré-operatório. Não são todos os pacientes que chegam desnutridos no pré-operatório, né? Tem algumas pessoas que têm dosagens normais de vitaminas. E quando a gente dosa a maioria dessas vitaminas, a maioria das coisas que a gente faz no pré-operatório, a gente consegue saber quem é o paciente que precisa tomar antes e quem é o paciente que pode tomar só depois, né? Tomar antes não faz mal para ninguém, falar bem a verdade, né? As vitaminas não fazem mal, mas não é todo mundo que precisa. Então, para muitos pacientes, eu particularmente prescrevo só no pós-operatório, só alguns que realmente precisam de algum tipo de suplementação, não é isso, Carol? Depende do exame. Tem pacientes que chegam com o ferro baixo, tem pacientes que vêm a B12, tem pacientes que apresentam os níveis mais baixos. Eu avalio bastante os sinais clínicos. Então, depende do que a pessoa relata. A gente é uma junção, o exame de sangue e os sinais clínicos. Então, não é uma regra, né? Não quer dizer que a suplementação ela é individual. Então, no pós-operatório, ela é obrigatória. No pré-operatório, ela vai depender de como a pessoa chega para esse preparo. Legal. E só um adendo aqui, gente, que é o seguinte: bariátrico não pode tomar qualquer vitamina. Mas a Bariatric Fusion todo mundo pode tomar, viu? Todo mundo. Ó, meus pais tomam, eu tenho amigos que são atletas que tomam.
pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Por quê? Porque a absorção começa já pela boca. Então, assim, além da palavra que o doutor adora, que é a biodisponibilidade, ainda tem ainda esse fato que a absorção começa na boca. Então, a perda é muito menor, né? E, Léo, a gente teve um avanço incrível, né? Porque eu não sei na sua época, mas na época que eu operei, eu não tinha quase no mercado vitaminas para bariátricos. E já Então, tinha eu Fusion tomava na minha vitamina época. para gestante. Ah, tá. Na minha época já tinha Muita Fusion. gente, a gente usava, não vou falar quanto tempo, senão eu fico parecendo velho de novo, mas a gente usava todo tipo de Imagina, a vitamina, pessoa não se tinha. formou com 17 anos, gente. Não tinha. Eu era um gênio. E realmente a gente usava o que tinha. Com o Sim. tempo, as farmácias de manipulação foram se especializando em fazer alguns tipos de polivitamínicos quelados, né, Carol? Uhum. Que tinham absorção melhor, mas era extremamente caro. Aí sim era caro, O porque não era volume todo de lugar. cápsulas é grande. Uhum. Enorme. A pessoa, para ter a dosagem certa, tinha que tomar 5 cápsulas de uma vez só. E não tinha como tomar aquilo, né? Enjoava. Aí hoje são 2 E pastilhinhas no almoço e 2 pastilhinhas no jantar, gente. Nossa, E, tem sim, gente que Léo, ainda sim. reclama. é importante o paciente pensar, porque às vezes eu vejo que assim, pega muito, o paciente vai comprar e aí tem muito assim, mas eu comprei a outra que é mais em conta. Só que é importante, eu falo isso da vitamina e também acontece muito com o ômega 3. O paciente Uhum. tem que se atentar à quantidade que ele vai estar consumindo do nutriente. Então, às Uhum. vezes, ele vai comprar um produto mais barato, só que aí ele não vai chegar na dosagem e nem na biodisponibilidade. Então, ele vai ter um produto muito inferior. Se ele colocar na Exato. ponta do lápis, não vai compensar. Então, a gente tem que mostrar tudo isso para o paciente, porque às vezes é falta de orientação e na hora de comprar o produto tem uma informação equivocada. É igual quando eu dou dica para o whey protein, que as pessoas precisam. E aí falam assim, Léo, me dá dica de whey protein. Aí eu falei, mas qual que o seu nutricionista, o seu endócrino recomendou? Esse daqui, mas é muito caro. Eu falei, aí me vem, aí eu comprei esse. Eu falei, olha, vamos olhar a tabela nutricional, dá uma olhadinha. Que ele te mandou para você chegar a 25 gramas de proteína, você precisa tomar um scoop. Esse outro que você Uhum. comprou, que é metade do preço, você para tomar 25 gramas de proteína, você precisa de 2 scoops. Então, ou seja, o que está acontecendo? Além de você estar tomando só 12 gramas de proteína, você ainda está pagando mais, porque você só tem a metade, se você for complementar com os 25%. Entende? Então, as pessoas têm que ter consciência para poder fazer essa conta no final, porque, querendo ou não, na situação que a gente está vivendo, pesa. Pesa mesmo. sim, a gente É um, entende que às vezes a pessoa tem muita família, como a Carol falou, que a gente entende também a situação econômica das pessoas, né? Sim. Tem pessoas que por períodos precisam passar por um período de apertar o cinto e pode ser Uhum. que realmente ele precise de uma vitamina mais barata por um tempo. Eu mesmo prescrevi as vitaminas mais baratas por um tempo, só que o que está acontecendo? Pacientes com mais de 3 anos de operados, né, que no início tudo é bonito, né, Léo? Né? Tudo é Sim, bacana, sim. Os primeiros apesar resultados, de... né? É maravilhoso. Mas depois de algum tempo, a gente fica vendo isso que vocês falaram. Os exames nunca chegam onde tem que chegar, não adianta aumentar a quantidade daquela vitamina que ele estava usando. Então eu tenho trocado as vitaminas antigas realmente pelo Baratic Fusion já faz um tempo. E o resultado tem sido maravilhoso, né? Os pacientes chegam super bem, os exames todos bons. E É no acabaram rosto e no aquelas exame, né? reposições. É no Acabaram rosto e aquelas no exame. reposições absurdas que a gente precisava fazer. Né? Lógico que algum paciente ainda vai precisar de reposição endovenosa ou Sim, intramuscular. sim. Isso é individualizado, né? Mas a maioria não precisa. Bom, e infelizmente nós chegamos no nosso tempo, gente. Voou nossa hora. Quer falar alguma coisa, Papo Carol? Pode gostoso. falar. Vamos para as considerações finais, mas pode falar. eu ia falar que às vezes a pessoa também não tem ideia da proporção dos nutrientes que tem no polivitamínico. Então, tem que considerar as orientações, mas assim, e muitas vezes a quantidade. Então, por exemplo, o bariátrico a gente recomenda 2 pastilhas ao dia.
Dependendo da condição do paciente, da necessidade, a gente pode diminuir essa quantidade, aumentar, então a gente vai adequando a cada caso. Eu não abro mão das minhas pátrias nem com bomba, morro de medo de cair meu cabelo. Desculpa, Camila. Que eu costumo falar para o paciente, ele não vai ter a redução de alimento, ele não vai comer bem menos, vai acabar comendo menos industrializado. Então, vai tirar assim, remédio. A economia que ele vai ter de alimento, ele vai investir na vitamina dele. Então, assim, não vai ter um investimento extra. Exatamente. Sim, e eu falo bastante de pré-operatório. Antes eu falava mais, que o pessoal sumia mais, mas agora eles são mais bem orientados. Que o paciente operado, ele vai ter que se tratar para sempre. Ele é um paciente com uma doença crônica, com base genética, ele vai ter sempre a tendência à engorda se ele não mudar os hábitos de vida. Então, independente de onde ele estiver, né, ele pode operar comigo aqui e morar em Manaus, né? Ele precisa de uma vitamina boa, ele precisa de uma equipe que acolha ele ou lá. Hoje em dia a gente tem essas consultas online que ajudam bastante, mas ele precisa de reposição de vitamina contínua. A compra pelo site facilita muito isso. Então, independente de onde a pessoa estiver no Brasil, ela consegue comprar isso aí e ele vai ser atendido em qualquer lugar, né? Então, essa é a grande vantagem também da compra via site, né? Olha, adorei nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui mais 1 ou 2 horas falando, porque é um assunto que eu não me canso nunca, principalmente quando é sobre direcionar e ajudar os pacientes bariátricos. Essas informações sobre o pré-operatório vão fazer muita diferença na vida de quem estiver se preparando aí, porque fez muito na minha. Essa consciência, o equilíbrio entre alimentação, atividade física, suplementação e o acompanhamento emocional vai fazer uma grande diferença para você. Na verdade, é a base da construção do que vem pela frente. Então, se você estiver bem aderido com esses 4 pilares fundamentais para o emagrecimento saudável, um resultado de alta performance bariátrico, não tem como você não ter sucesso, né? Então, garra na mão da sua equipe, tá? Quero agradecer aí Camila, Carolina, Dr. Augusto, muito, muito obrigado por todas essas informações. Espero em breve poder fazer mais uma live com vocês, tá bom? E eu estou à disposição. E aí, vamos para as considerações finais. Deixa um recadinho para o pessoal aí, o que tiver no coração de vocês. Vai, Camila. Então, assim, pessoal, se prepare, não tenha pressa para a cirurgia. Muitos pacientes querem operar para ontem, né? Quer marcar a cirurgia amanhã. Se eu puder, eu entro amanhã no centro cirúrgico. Não tenha pressa. Estrutura bem essa base, né? Cuida de todos esses pilares, vai modificando os teus hábitos, porque se torna muito mais fácil no pós-operatório. Então, assim, faça acompanhamento com uma equipe que entenda sobre cirurgia bariátrica, principalmente um psicólogo e um nutricionista, né? Porque tem muitos psicólogos que vai fazer terapia, mas não vai te preparar para a cirurgia, porque não entende sobre aspecto fisiológico ligado ao emocional. Então, esteja com uma equipe que seja membro da Sociedade Brasileira, que está estudando o tempo todo, está se atualizando. E eu gostaria de agradecer pela participação. A gente que agradece muito. Obrigado. Carol. Eu queria agradecer pela participação, pelo convite. E deixar aqui, me colocar à disposição para quem precisar e falar que realmente o paciente obeso ele precisa se sentir acolhido e nós estamos aqui para isso. Não é para ninguém desanimar, a obesidade é uma doença que tem tratamento e que tem que ser tratada com respeito. E uma equipe especialista nisso, com certeza vai ajudar. Nós estamos aqui à disposição. Obrigado, Carol. Obrigada. Isso aí. Ok. Pessoal, deixar para vocês que
como as meninas falaram, a obesidade tem que ser tratada com respeito acima de tudo. É importante que você se cerque de profissionais, independente da especialidade, não só para operar, mas pessoas que entendam a doença, né, que te tratem direito, não aceitem escutar coisas de que a cirurgia faz mal, antes de você se informar direitinho com a equipe especializada. Façam o preparo direitinho. Eu falo muito isso, de que o preparo da cirurgia é mais importante do que a cirurgia que vai ser feita. Independente do tipo de cirurgia que você vai submeter, que o seu médico vai te orientar, o preparo é mais importante. É o que, como o Léo falou, vai te dar os bons resultados daqui a 20, 30 anos. Né? E dizer que para quem morar por perto, né, e quiser conversar com a gente, nossos telefones estão nas nossas bios, né? Todo mundo, a gente trabalha nas mesmas clínicas, trabalha aqui em Indaiatuba, e quem precisar da gente, a gente está à disposição, ok? Obrigado, Léo, pela oportunidade de levar informação para todo lugar, né? Você tem seguidores em todo canto, com certeza essa informação vai chegar bem longe. Eu que agradeço, doutor. Muito, muito obrigado mesmo por todas essas informações. Quero deixar aqui um abraço para minha mãe, que está aqui, toma a vitamina dela, ela já passou aqui várias vezes falando da vitamina, ela assiste tudo que eu faço. Um beijo, mãe, te amo. E o Bari Surtado, não posso deixar de deixar um abraço para ele, que está aqui. E com a vitamina, o seu cabelo ficará igual ao do Léo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou tomar. Gente. Ele me persegue, gente. O Bari Surtado, a gente quer fazer uma live com você. Aí, ó, Surtado, tá vendo? Ó, já tem 3 aqui, ó, para você pegar no pé deles também, tá bom? Pessoal, quero deixar aqui com vocês a minha gratidão. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente, você que está assistindo essa live depois. Eu, como paciente bariátrico, eu falo sempre que eu sou um obeso na evolução do tratamento constante para a obesidade, que é uma doença que não tem cura, mas é tratável. E a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos mais eficazes com a cirurgia para o emagrecimento e para a obesidade também. Aí eu vivi 28 anos com obesidade, ela chegou na minha vida quando eu tinha 10 anos. Eu lutei durante 28 anos, fiz todas as dietas possíveis e impossíveis, frequentei spas, coloquei balão e nada para mim adiantou. Não porque eram ruins, eu não estava preparado. Até que cheguei a um ponto na minha vida que os médicos me deram 10 anos de vida. Hipertenso, cardíaco, diabético, fígado comprometido por esteatose hepática, por conta de uma hepatite medicamentosa e do alcoolismo. 20 anos de depressão e teria que fazer cirurgia em 3 lugares na coluna. Hoje, com 42 anos, me curei de tudo, não fiz cirurgia na coluna, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha vida, na boca, nunca mais tive vontade de beber. E hoje eu vivo a minha plena saúde muito melhor do que quando eu tinha 20 anos de idade. Então entendam exatamente quais são os benefícios da cirurgia bariátrica, qual é a sua parte. Agarre na sua equipe multidisciplinar, faça uma boa preparação e se prepare para o pós. Porque a sua vida com certeza vai começar diferente depois da cirurgia bariátrica, mas isso depende exclusivamente de você. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Convido também, aproveito aqui, que amanhã na minha página, Léo Andrade OF, tem o Saúde no Fogão com a doutora Silvia Leite Faria, que é PhD em nutrição, que é a minha nutricionista, que pega no meu pé também. E aí, de tanto que ela pega no meu pé, eu faço ela babar nas minhas receitas amanhã. Uma receita ao vivo, tá bom? Sempre saudável, desmistificando que a alimentação saudável não é gostosa. É muito, muito gostosa. Basta ter consciência. Nós estaremos lá para te ajudar. Obrigado, Bariatric Fusion, mais uma vez. Não só pelo maravilhoso polivitamínico que garante saúde para a gente, mas por esse espaço aqui, essa oportunidade de estar aqui como paciente bariátrico, entrevistando profissionais maravilhosos, como essa equipe aqui. Dr. Augusto Lira, Carol, eu não posso trocar os sobrenomes, Carol Vec e Camila Bender. Olha só, se daqui a pouco eu falo Camila Vec, Carol Bender. Obrigado a vocês, um beijo no coração dessa equipe maravilhosa, muito sucesso aí, que Deus abençoe muito a profissão de vocês, abençoe muito a vida de vocês e a vida de todos vocês, saúde, paz, prosperidade e amor para vocês, para toda a família. E aguardo vocês amanhã na minha página e terça que vem em mais um TV Fusion. Beijo, pessoal. Obrigado. Beijo, boa noite, Deus. até mais. Tchau, tchau. Tchau.